E lá, para você que acompanha a cobertura do TJ UFSC sobre a pandemia do novo coronavírus. As medidas de distanciamento social têm sido pauta de discussão não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. No nosso país, Santa Catarina foi um dos primeiros estados a adotar essas medidas, não necessariamente um lockdown propriamente dito, mas a medida de recomendação, para que as pessoas saíssem o mínimo de casa possível e evitassem assim a disseminação da Covid-19 tão rapidamente. Além de ser um dos primeiros estados a adotar essas medidas, também foi um dos primeiros estados a começar a flexibilização. Mais informações sobre como essas medidas têm tido efeito no estado, você acompanha na matéria a seguir. Dentro do panorama nacional, Santa Catarina foi tida como um dos estados mais rígidos em termos de medidas governamentais, com uma adesão à quarentena e restrições logo no início da situação. Agora, o estado lida com uma flexibilização das atividades que deve aumentar os casos, algo já admitido pelo governo, que deve tentar lidar com a situação, ampliando os investimentos na saúde. A capital catarinense foi uma das primeiras do Brasil a iniciar as restrições, o que refletiu em uma baixa tanto nas consultas médicas quanto no fluxo de veículos. Enquanto alguns países adotaram um lockdown rígido, inclusive exigindo autorização para sair de casa, em Santa Catarina e na maior parte do território nacional é orientado o isolamento, mas sem chegar a implementar um toque de recolher. Existe hoje, né, algumas pessoas confundem isso, não existe um toque de recolher, né? As pessoas podem tranquilamente saírem para a rua e fazer o que bem entender. Existem sim algumas proibições. Quais são as proibições? Existem as proibições no decreto que trazem proibição de aglomeração, não está permitido. Sempre que a Guarda Municipal ela recebe uma denúncia de aglomeração, a gente vai até o local e orienta essas pessoas. O IPEA, o Instituto Econômico de Pesquisa Aplicada, havia apontado Santa Catarina como o terceiro estado mais rigoroso do país, atrás somente do Ceará e de Goiás. Contudo, o estudo é da semana do dia 13, o que vem antes das liberações de shoppings e academias e demais estabelecimentos, que ocorreu no dia 18. No mesmo dia, os índices de isolamento marcaram 42%, uma taxa que ficava bem abaixo da média nacional, mantendo o estado como o 22º no ranking. Esse dado é obtido de uma maneira muito simples, através do rastreamento de smartphones, como esse que eu uso para gravar agora. Atualmente eu estou em casa, então eu faço parte dos 45% que estão em isolamento social. Porém, se eu me movimentar em um raio de 300 metros e permanecer muito tempo fora de casa, eu passo a integrar as pessoas que não estão no isolamento social. Esse rastreamento atinge aproximadamente 1.500.000 catarinenses, o que é quase um quarto da população total do estado. O rastreamento é feito com uma parceria entre a Polícia Militar de Santa Catarina e a Inloco, que mapeia o país todo. Segundo a gestão estadual, os dados são anônimos e quem está sendo rastreado não tem as suas informações expostas. Apesar das liberações que aumentaram a quebra do isolamento no início, o governo também reafirmou, ultimamente, que isso não deve ser um pretexto para afrouxar os cuidados. Pode parecer para alguns que nós estamos num momento que é positivo, no momento em que as pessoas podem afrouxar um pouco os regramentos que até então foram estabelecidos, porque nós não conseguimos visualizar, materializar um momento realmente de demanda da rede de saúde, e que nós temos aí ao longo da semana essa taxa de convívio social aumentada, isso faz com que nós tenhamos uma falsa sensação de normalidade. Esta falsa sensação ela não pode nos causar uma impressão equivocada do momento que nós estamos. Esse é um panorama que ainda deve perdurar. Talvez vivamos uma quarentena alternada com liberações e restrições que mudam com o tempo. Aqui em Santa Catarina, na mesma ocasião das liberações, o governo afirmou que tudo pode voltar a ser fechado caso o quadro se agrave. São as medidas de exceção e um momento excepcional, em que isolamento deixou de ser uma palavra tão forte e que as reuniões online substituem os abraços calorosos e os apertos de mão. Continue acompanhando a nossa cobertura sobre a pandemia do novo coronavírus. Nós continuamos aqui no Facebook, mas também no Instagram do TJ UFSC e na nossa página do Twitter. Até a próxima e se cuidem!